alegria ter vocês hoje na cozinha da minha casa. Hoje eu decidi abrir o meu lar para que a gente pudesse ter esse momento de intimidade, onde eu vou poder olhar nos seus olhos, onde eu vou poder fazer parte do seu dia a dia. Mas antes da gente entrar num tema extraordinário, eu quero aqui apresentar para você, se você ainda não adquiriu o meu livro, As Chaves que Abrem o Coração de um Lar. Não é apenas frases que foram geradas através do meu coração, mas é um caminho, é uma jornada aonde o Senhor foi direcionando a minha vida para que eu pudesse primeiro governar dentro de casa para depois receber a validação do lado de fora. Então eu quero convidar vocês, se vocês ainda não adquiriram, adquira o meu livro e também se inscrevam, né, nos meus canais, né, no Dreamcast, me acompanhe ali no Instagram, porque eu tenho certeza que juntas a gente vai conquistar o lugar onde muitas pessoas não alcançaram, que é a restituição do nosso lar. Antes de Deus restituir a sua casa, o seu casamento, os seus relacionamentos, primeiro Ele vai restituir você através da sua identidade. Mas hoje, gente, quando eu converso aqui com você, eu quero montar as minhas flores, né? Flores para mim é algo que sempre vai estar dentro do meu lar. Flores para mim remetem alegria, leveza, traz uma harmonia para o ambiente e também decora o seu ambiente. Então, qual é a mulher que não gosta de flor? Mas vamos lá, para você florescer na sua identidade, você precisa entender que não é um caminho fácil, que é um caminho de dedicação, é um caminho de esforço, é um caminho de consciência, é um caminho de verdade. E talvez você vai ter que ter muita coragem para você voltar para esse lugar. Quantas vezes a gente floresceu a vida dos outros e acabou se negligenciando a si mesmo. Então, assim como as flores, ela decora o ambiente, nós também deveríamos decorar o nosso lar com a nossa própria essência. E eu quero dizer algo para vocês que nem sempre foi fácil. Eu poderia ter escolhido o caminho mais óbvio, o caminho mais fácil, mas eu entendi que não adianta ter sucesso no mercado financeiro, ou não adianta eu tenho uma visibilidade ou estratégia lá do lado de fora, na minha profissão, em tudo que eu acreditei, sem eu prosperar dentro do meu lar. Então, eu de fato estudei, fui preparado para os negócios, eu poderia ter buscado pelos cargos, pela visibilidade e pelo reconhecimento externo, mas a algum ponto da minha história eu tive que entender que o lugar mais estratégico que eu precisava governar era dentro do meu lar. Será que está fazendo sentido para você? Eu quero que você pense e reflita. Eu sei que nós, mulheres, temos a capacidade de empreender, de produzir, de alcançar, de estabelecer. Uma mulher, quando ela sai de casa, a ordem sai também dentro do seu lar. Mas quando uma mulher se posiciona nesse lugar, também todas as coisas ao seu redor começam a ganhar forma e propósito e sentido. Eu não cheguei aqui por romantismo. Eu cheguei aqui por consciência. Houve um momento da minha vida que eu tive que entender que se eu não tivesse consciência, eu não conseguiria governar aquilo que estava roubando a minha paz. Você já percebeu que muitas vezes um dia cansado, um dia cheio de demandas, quando você chega na sua casa, deveria ser um lugar de paz, mas muitas vezes acaba sendo um lugar de caos. Eu percebi que casas governadas não caem por falta de amor, mas por ausência de direção, que famílias não se perdem por falta de fé, sem estrutura, não adoece por excesso de tarefas, mas por falta de presença intencional. Foi aí que nasceu o CEO do lar. Não como um título simbólico, mas como uma função, como um propósito espiritual, emocional e estratégico para que você pudesse governar o que muitos desprezam, o que muitos ainda não assumiram através da sua responsabilidade, aonde muitos decidiram terceirizar este lugar. E eu quero convidar hoje, não fuja do seu processo, não fuja desse lugar. Você pode sim ser uma mulher que
empreende do lado de fora, uma mulher de negócios, uma mulher posicionada, uma mulher validada, uma mulher reconhecida no mercado financeiro, no seu trabalho, com toda a sua capacidade, conhecimento para administrar até uma empresa multinacional, mas sem perder a essência do seu lar. Sabe, eu acredito que o lar é um território, é um lugar que precisa de governo e que nós fomos chamadas para governar por circunstâncias e também por uma missão, através da clareza do propósito. E eu quero convidar você hoje, que está me assistindo, quais têm sido as suas estratégias para você governar o seu lar? Sabe, durante muito tempo eu vivi nesse lugar, aonde eu não tinha clareza do meu propósito, eu não tinha instrução certa. Eu tinha uma fé forjada no Senhor, mas eu não tinha instrução de como aplicar essa fé diária. E eu confesso para vocês, e aqui eu me coloco no lugar de vulnerabilidade, que eu vivi muitos anos da minha vida perdida nesse lugar. Mesmo abrindo mão dos meus processos, mesmo abrindo mão de tantas coisas na minha vida, eu não tinha a instrução certa. E eu quero convidar você a pensar e a refletir. Como está a sua saúde emocional hoje? Como está a sua vida espiritual? Será que você é uma mulher que tem atentado para dentro do seu lar? Será que você é uma mulher que tem atentado às necessidades familiares dos seus filhos? Sabe, eu conheço muitas pessoas que terceirizam esse lugar, e eu entendo, a gente precisa sim de uma rede de suporte. Que bom se você tem essa rede de suporte, mas eu aprendi que eu não posso terceirizar a vida espiritual e emocional dos meus filhos, que eu não posso terceirizar o meu casamento, o meu matrimônio, que eu não posso terceirizar a responsabilidade da minha casa, o governo do meu lar, o Senhor entregou para nós. Então eu quero que você pensa e reflita. Será que eu tenho sido uma mulher presente dentro da minha casa? Será que eu tenho sido uma esposa presente e consciente dentro do meu lar? Será que eu tenho conseguido administrar aquilo que é importante? E eu entendo que eu estou aqui, né, todos os dias nesse lugar secreto. Às vezes é cansativo, mas é prazeroso. Não tem nada melhor de que você terminar o dia entendendo: eu cumpri a minha missão, sem abrir mão daquilo que muitas vezes é sucesso para o mundo lá fora. Sabe, eu quero que você pense um pouquinho aí, na mesa da sua casa. Eu quero que você pense, como que está a sua casa hoje? Será que se eu chegar hoje na cozinha da sua casa, como vocês estão na minha cozinha, será que eu vou encontrar uma casa em desordem? Uma casa que não tem estrutura? Uma casa que não tem alinhamento? Uma casa que falta vida? Uma casa que muitas vezes não tem diálogo entre os filhos, entre marido e mulher? Quantos casamentos que eu conheço e que são casamentos que poderiam ser frutíferos, casamentos que poderiam exalar honra, amor e dedicação, e já não tem mais conversa, já não tem mais intimidade. Então, o governo da sua casa, mulher, Deus entregou para você. Mas talvez você tá falando assim: ah, Larissa, mas eu tô tão cansada, eu já orei tanto pela vida do meu marido. Deixa eu falar uma coisa para você, eu também vivi nesse lugar, aonde eu orava por uma restauração espiritual dentro da minha casa. Eu orava por uma restauração emocional dentro do meu lar. Mas deixa eu te falar, você está começando no lugar certo. A oração é o primeiro pilar que você deve cultivar todos os dias. Talvez você está cansada de orar porque você não está aplicando a oração junto com a prática da fé. Então, juntas, eu quero te dar algumas instruções. Se você está aí me acompanhando, aproveita e já anota algumas instruções que eu vou te dar hoje. Primeira coisa, seja uma mulher amorosa. Uma mulher amorosa, ela exala um perfume diferente. Você tá vendo essas flores? Olha que flores mais lindas. Assim como essas flores que ela decora um ambiente, ela tem um perfume único. Você pode ser essa mulher. Quando você começa na sua comunicação, talvez você vai ter que parar durante o seu dia ou no meio do seu dia, sabe? Ai, eu preciso me posicionar. Qual lugar? Na oração, na paciência,
sabe? A forma como eu comunico com aqueles que compartilham a mesa da minha casa comigo. Talvez você vai precisar praticar o momento do abraço. Ah, Larissa, mas o meu marido, ele é ríspido, ele é grosso, ele é uma pessoa difícil de lidar. Entenda uma coisa, eu não mudo a vida do meu marido, mas através da minha transformação eu posso inspirar dentro do meu lar. Sabe, para você que já me acompanha, eu sempre conto o meu testemunho. Foi necessário 7 anos da minha vida para eu ser desconstruída nesse lugar. E hoje, aqui, gravando esse conteúdo para você, eu me emociono porque foi justamente dentro da minha casa que houve restauração, alinhamento, que houve cura, que houve perdão. E hoje eu posso te dizer que quando eu saio da minha casa, que seja para eu atender uma agenda em uma outra cidade, quando eu volto, eu percebo o quanto eu causei saudade na vida dos meus filhos e na vida do meu marido. Então eu quero dizer para você, pare um pouco, não foque tanto, sabe, nos defeitos do seu marido. Eu tava aqui pensando, sabe, ontem eu tava aqui falando com uma amiga e eu falando assim, amiga, o meu cérebro não deixa eu criticar a vida do meu marido. Eu não sei, acontece uma coisa assim, meu cérebro ele começa a bugar. Quando eu começo a ver um defeitozinho assim do meu esposo, dá um bug assim no meu cérebro, que aí o meu cérebro fala assim, proibido, 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 proibido ver defeito do seu marido, proibido criticar a vida do seu marido. Porque quando eu olho e coloco na balança o quanto ele é bom, o quanto ele é trabalhador, o quanto ele é honesto, o quanto ele é verdadeiro, o quanto ele é carinhoso, o quanto ele é paciente, eu não tenho nem direito de bugar. Aí você tá aqui do outro lado, ah, Larissa, mas é porque você não conhece a bênção que Deus me deu, ou seja, o traste que Deus me deu. Ah, porque você não conhece porque é assim que às vezes as minhas amigas falam, viu? Esse emprestável que Deus me deu. Mas deixa eu te falar uma coisa, começa mudando as suas narrativas, amiga. Sabe, não começa só olhando os defeitos. Por muito tempo eu era cética. Ó, a palavra de Deus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Para você trazer o governo da luz sobre o seu lar, você precisa mudar a forma como você enxerga. Talvez você pode enxergar uma casa por falta de manutenção. Sabe aquelas casas que às vezes não tem falta de manutenção e parece que ninguém mora nela? Talvez você pode olhar para aquela casa e falar assim, meu Deus, essa casa desorganizada, não tem vida, não tem decoração, não tem essência, mas porque você está olhando de uma forma incoerente. Mas se você olhar para aquela mesma casa e dizer assim, eu posso trazer luz, que haja luz nessa casa, que haja organização, que haja essência, que haja perfume, que a partir de hoje eu vou mudar a forma como eu comunico, que a partir de hoje eu vou trazer algo novo para dentro do meu lar e eu vou permanecer nesse lugar, não porque eu quero mudar a vida do meu marido, mas porque eu entendi que a transformação da minha casa, ela começa através de mim. Então seja essa mulher, seja essa mulher que vai começar a transformação através de você, através do seu caráter, através do seu orgulho, através da sua decisão. Deixa eu te falar uma coisa, você escolhe o resultado que você quer viver. Você pode viver um resultado positivo ou negativo. Tudo vai depender a partir da forma como você enxerga e da onde você decide se posicionar. Eu decidi me posicionar dentro da minha casa, não no vitimismo, não nas minhas desculpas que eu dava, mas através da verdade, da consciência, através de um posicionamento que tem propósito e aonde hoje isso está gerando luz e transformação. Então eu quero convidar vocês, seja uma mulher que cuida, que protege, que guarda, que ama. Seja uma mulher curada. Uma mulher curada, ela não adoece o seu lar, mas ela traz cura, alegria, vida, amor. Ela exala paciência. É uma mulher generosa, uma mulher que ela tem o poder, não somente de transformar a sua vida, mas de toda uma geração. E é isso, minhas amigas. Quero convidar vocês que ficaram aqui até o fim, juntamente comigo, preparando esses vasos de flores. Olha que lindo! Vou colocar na mesa da minha casa e eu vou colocar
lá no meu banheiro, lá em cima. Seja uma mulher ousada, posicionada, uma mulher dedicada, uma mulher com fé. Não use a sua boca para destruir, use a sua boca para edificar a vida dos seus filhos, a vida do seu marido, a vida dos seus familiares. Não seja uma mulher religiosa, mas seja uma mulher íntima do coração de Deus. Eu tenho certeza que as suas orações, ela vai fazer efeito não na sua vida, mas na transformação daquilo que você vai viver dentro do seu lar. E até mais, minhas maravilhosas. Um beijo e até a próxima.